Marcos, capítulo 3. O homem da mão ressequida. Outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Estavam observando-o para ver se curava no sábado, para o acusarem. Disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida: "Levanta-te e vem para o meio." Então lhes perguntou: "É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar?" Mas eles se calaram. Irado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente triste pela dureza do coração deles, disse ao homem: "Estende a tua mão." Ele a estendeu e a mão foi-lhe restaurada completamente. Tendo saído os fariseus, conspiravam com os herodianos contra Jesus, procurando ver como o matariam. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas Jesus fazia, vinha ter com ele. Então disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse, pois tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos sofriam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os advertia muito para que não manifestassem quem ele era. A eleição dos 12. Jesus subiu a um monte e chamou os que ele quis, os quais vieram a ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem o poder de expulsar demônios. São estes os 12 que designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. A blasfêmia dos mestres da lei. Então Jesus entrou numa casa, reuniu outra vez a multidão, de modo que nem conseguia comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam: "Está fora de si." Os mestres da lei, que tinham descido de Jerusalém, diziam: "Está possesso de Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios." Assim, Jesus, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: "Como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Chegou o seu fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não o amarrar. Só então saqueará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados e toda a sorte de blasfêmia serão perdoados aos filhos dos homens. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado de eterno pecado. Jesus disse isso porque alguns afirmavam: "Está possesso de espírito imundo."
a família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. A multidão estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Ele lhes perguntou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.